Na Band FM, quem ama não esquece. Sabe quando um passo que você dá na vida muda todo o rumo do resto? Às vezes, nós damos esse passo e quando a gente vai perceber o estrago, aí já é tarde demais. Como eu queria voltar no tempo para poder fazer tudo de uma outra maneira, de um outro jeito. Como eu queria ter conduzido as coisas de uma forma melhor. Eu sei que eu posso ser criticado, mas eu peço, de verdade, que você me ajude. Ao invés de apontar meus erros, eu peço que você me fale como eu posso repará-los. Porque no final, eu vou acabar perdendo o que mais importa para mim. A minha história começa há 20 anos. Quando eu estava num site, um site bem antigo de relacionamento. Chamava Alma Gêmea. E apesar de parecer meio cafona, eu realmente encontrei ali a minha alma gêmea. Encontrei ali a mulher com quem eu me casaria. Naquela época não existia ainda aplicativo, internet no celular, não era tão fácil. E o comum era a ligação mesmo. Eu lembro que a Carla me ligou e a gente ficou conversando por horas. Até que a gente combinou de se encontrar num shopping, pra gente se conhecer melhor. Eu morava numa cidade e ela em outra, mas era pertinho. E deu pra gente se ver. Então você tem uma filha? Nossa, que legal, eu amo criança, sabia? Eu também tenho um filho, ele é um amor da minha vida. Olha, você também tem filho? Que coisa! Você é tão jovem. Eu amo a minha princesa. Eu amo a minha pequena, mas infelizmente ela mora com a mãe. E aí, eu não me casei, nem nada. Ela foi a minha primeira namorada, sabe? Quando meu filho tinha 1 ano, o pai dele, o meu ex, faleceu e eu me tornei viúva. Mãe solteira, né? Nossa, é mesmo? Não foi nada fácil, mas hoje já faz 3 anos que aconteceu e a gente vai seguindo a vida, um dia de cada vez, né? Eu fiquei impressionado com a história dela. Eu não esperava que ela já tivesse passado por tanta coisa. Nossa conversa foi muito boa. Uma conversa honesta, uma comunicação bem aberta. E desse momento em diante, a gente não se desgrudou mais. Começamos a namorar, mesmo que à distância. E depois de 1 mês juntos, eu decidi me mudar, sair da minha cidade. E já fui direto morar na casa dela. Em 1 mês, isso mesmo, 1 mês, a gente já estava morando junto. E aí, apesar de nós dois termos filhos, a gente também queria mais. A gente queria construir a nossa família. E era um sonho pra gente. Vira e mexe, falávamos nisso. Mas ainda não era a hora. Era cedo. E a nossa decisão era fazer tudo com calma. A gente esperou se estabilizar. Ela me ajudou muito a passar num concurso e aos poucos a nossa vida foi se ajeitando. Nossa relação sempre foi muito parceira. Uma relação de muito amor. Depois então de uns 5 ou 6 anos, mais ou menos, a gente decidiu que era a hora certa de ter um filho. Foi tudo muito planejado. Nós reformamos a casa, demos uma ampliada para ficar melhor para o nosso futuro bebê e economizamos dinheiro até começarmos a tentar. Não demorou quase nada e ela já começou a se sentir mal, enjoada. A gente sabia que ela poderia estar grávida. Quando ficou pronto o exame, fui eu que fui buscar. Eu estava tão ansioso, eu não me aguentei. Estava ansioso demais e abri o exame para saber. Positivo. Quando eu li aquela palavrinha, eu pulava de felicidade. Eu não acreditava que ia ter um filho. E na mesma hora, eu resolvi fazer uma surpresa para Carla. Mesmo não sabendo o sexo do bebê, eu fui numa loja
e comprei um sapatinho azul. Eu comprei azul porque eu queria muito o menino. Quando eu cheguei em casa, já fui correndo entregar o sapatinho com o resultado do exame para Carla. Na hora, ela começou a chorar de felicidade. A gente ficou muito emocionado. A gravidez dela foi uma loucura. Eu me desdobrava em 1000 para satisfazer todos os desejos de comida que ela tinha. E não eram poucos, viu? Todos os dias eu tinha que levar alguma coisa. Principalmente pão de queijo. Foi uma fase engraçada da nossa vida. Mas eu amei viver tudo. Amei todo o processo com ela. Infelizmente, eu não pude assistir ao parto. E aqueles minutos de espera me mataram. Quando eu ouvi o chorinho do bebê vindo até mim, eu senti uma emoção que não dá para explicar. Eu saí correndo para segurar meu filho e foi mágico. Foi melhor que qualquer sensação no mundo. Ele nasceu forte, saudável, lindo. Tudo estava perfeito. Como o meu trabalho era flexível, eu ficava bastante em casa para ajudar minha mulher. Principalmente naqueles primeiros dias. Eu cuidei muito do nosso Mateus. Dedicava o meu dia inteiro para ele e ajudava no que precisasse. Como eu curtia. Eu aproveitava cada segundo. Infelizmente, aquilo tudo eu não consegui fazer com a minha primeira filha. Apesar de hoje a gente ter um ótimo relacionamento, quando ela nasceu foi tudo mais difícil, já que eu não era casado com a mãe dela. Mas o Mateus, foi tudo diferente com o Mateus. Eu fiz de tudo. E nós fomos levando a nossa vida. Uma fase incrível. Uma fase de muita felicidade. A gente adorava estar junto. Viajávamos, aproveitávamos nosso tempo juntos. Foi demais. Quando o Mateus tinha 5 anos, ele começou a fazer judô. A gente não imaginava que ele ia se dedicar tanto, que ele ia levar tão a sério, ficar tão bom no esporte. O judô realmente passou a fazer parte da vida do meu filho. E com 8 anos, ele já ganhava muitas competições. Todo final de semana a gente tinha que viajar para alguma cidade para acompanhar, para ver ele lutar. Eu, como sempre fui um pai muito coruja, eu fazia questão de ir a todas as competições. A gente dava muito apoio porque aquilo seria para a vida dele, né? O Mateus tinha até suporte de profissionais como nutricionistas, enfim. Até que alguns anos depois, o meu filho foi chamado para participar de um centro de treinamento de judô. E não era qualquer centro, não. Era um dos maiores centros. Um centro de referência no esporte. Nós, claro, ficamos muito felizes, orgulhosos. Mas tinha um problema. O tal centro ficava em outra cidade. E não era tão perto assim. Ele já tem 11 anos e é muito responsável. Estuda de manhã, já vai para a escola sozinho, faz todas as tarefas. As notas são ótimas e depois fica treinando o resto do dia até a noite. Eu tenho certeza que isso não vai mudar ele estando lá. Carla, olha, eu tenho dúvida, não sei. Eu acho ele tão novo. Como é que a gente vai deixar ele ir sozinho, morar lá no centro? Eu não quero que ele pare de treinar. Eu sei que é uma baita oportunidade. Mas é que, sabe, eu só não queria que fosse tão longe da gente. Eu sei, meu amor, mas é o que ele quer. É o que ele tanto trabalha para conseguir. Ele tem que ir. Não pode perder essa oportunidade. E a gente tem que apoiar. Olha, não foi nada fácil aceitar essa partida do meu filho. Eu sabia que ele estava saindo de casa para ir treinar, para viver num centro muito renomado, com pessoas responsáveis por ele. Mas eu não queria ver meu filho longe de mim, sabe? E se desse algum problema, se, Deus me livre, acontecesse alguma coisa. Eu sempre fui um pai extremamente protetor. O Mateus sempre foi o meu maior amor, o meu sonho de vida. Todo pai sente um aperto quando o filho sai de casa. Imagina, pra mim, um filho de
11 anos de idade, ter que morar longe. Foi preciso muita conversa e muita insistência para eu aceitar. Mas eu acabei cedendo. Eu aceitei e dei o meu apoio ao meu filho, já que também era o sonho dele. Durante 1 ano, ele ficava indo e voltando da outra cidade. Quando ele tinha uns dias livres, ele vinha de ônibus para casa, ou então a gente se encontrava nas competições que a gente nunca deixou de ir. Não importava onde fosse, a gente estava lá. Apesar de todo o meu medo e preocupação, toda vez que eu encontrava o Mateus, eu via um brilho, uma felicidade nos olhos dele que não dá nem para explicar. Era visível o quanto ele estava feliz. Mas se para o nosso filho as coisas estavam indo bem, em casa essa mudança afetou demais. Afetou muito eu e a Carla. A gente começou a brigar por tudo. Sempre estava discutindo, discussões bobas, sem necessidade. Coisa que se fosse antes, por exemplo, a gente até ia dar risada. Mas naquele momento tudo ficava pesado. Tudo gerava briga. Era uma confusão atrás da outra. E a gente sabia, no fundo, que era tudo por conta da falta que o nosso filho fazia. As nossas preocupações com ele. Eu não queria que ele tivesse ido. E deixei isso bem claro no começo. Foi ela que me convenceu. E no fundo, eu acho até que eu a culpava por isso. Pro nosso filho, eu fingia que estava tudo bem, que aceitava ele longe. Mas a realidade não era essa. E toda vez que eu e a Carla brigávamos, não importava o motivo, o assunto do nosso filho estar morando longe vinha à tona. Eu não estava em paz. Meu coração ficava 24 horas por dia apertado. Eu não conseguia ficar bem. Depois de 1 ano desse jeito, o projeto acabou não dando certo e o Mateus teve que voltar para casa. Na hora, eu fiquei um pouco aliviado. Mas ao mesmo tempo também foi muito triste ver como o meu filho ficou decepcionado. Não tem nada pior que a gente ver um filho sofrendo, né? Enfim, mesmo com a volta do Mateus, o meu casamento não conseguia melhorar. Apesar de todo o amor que a gente sentia, apesar do nosso relacionamento sempre ter sido baseado em honestidade e parceria, as coisas não estavam dando mais certo. Como que a gente tinha chegado a esse ponto, eu me perguntava. Como é que a gente deixou chegar a esse estágio? Olha, Márcio, eu não aguento mais brigar com você. A gente nunca foi assim. Como é que isso começou a acontecer? Como é que a gente deixou isso acontecer? Tá ficando insuportável pra mim. Eu sei, Carla, eu sei. Eu também não tô aguentando. Pra mim também não tá legal. Tudo é briga, tudo é confusão. Eu não posso fazer nada que a gente acaba brigando, sabe? Pois é. Pra mim também tá insustentável. E já faz muito tempo que a gente tá assim. E com tudo que tem acontecido, a gente vai empurrando com a barriga, né? E olha, não é a melhor maneira. Desse jeito, não pode ser, não dá mais. Você tá dizendo o que eu tô entendendo? Peraí, você tem certeza disso? A gente simplesmente vai acabar assim, do nada? Você tem certeza disso? Eu não tinha certeza. Confesso que não. Mas eu acabei dando o primeiro passo. Alguma coisa precisava ser feita. Com muita tristeza, muita mesmo no meu coração, eu resolvi sair de casa. Voltei a morar com os meus pais. Foi uma decisão difícil, uma decisão que eu não me orgulho. Fui eu que dei esse primeiro passo. O primeiro passo para o nosso casamento acabar. Eu sofri muito e sei que a Carla também. A saudade que eu sentia do meu filho, meu Deus do céu, a ponto de passar mal, sabe? Passar mal por não estar com ele. Depois de tudo que a gente passou, depois... Enfim. Foi difícil, viu?
Mas daquele jeito não dava para ficar. E eu botei na minha cabeça que eu tinha que seguir a minha vida, assim como a Carla também. Depois de 3 meses, eu acabei conhecendo a Alessandra. E a Alessandra se tornou a minha atual esposa, que eu amo demais, com quem eu me dei muito bem. Aliás, eu já tenho até uma filhinha, uma filhinha chamada Lívia. Só que aí, no meio disso tudo, infelizmente, o Matheus não a aceita muito bem. Eu acho que talvez ele tenha um sentimento meio de conflito, sabe? Talvez ele se sinta trocado por ela, mas não é assim, claro que não. A Lívia é minha filha também, como o Matheus. Eu tento ir atrás, eu tento manter contato, eu tento estar sempre presente. Mas com o passar do tempo, ele foi se fechando, cada vez se distanciando mais e mais. Até que chegou num ponto que ele me excluiu de verdade da vida dele. Eu tento entender. Eu até posso entender esse sentimento. Vejo até que ele tem um pouco de raiva de mim. Um ressentimento muito grande. Mas eu nunca, jamais larguei ou desisti dele. Porque o Matheus, assim como todos os meus filhos, eles são importantes para mim. São filhos, não é? E eu não vou de verdade desistir dele. A minha outra filha, Débora, adora a minha atual esposa. Elas se dão super bem, a gente sai, é muito gostoso. Mas com o Matheus não. Ele não consegue. Muitas vezes, os casamentos não dão certo e quem sai mais machucado são os filhos. A gente sabe disso, eu entendo. Realmente não deve ser fácil. Mas eu preciso do meu filho de volta. Eu preciso do meu filho perto de mim. Já faz tempo que a nossa relação tá assim. E cada dia que passa é um dia perdido. Cada dia ele se afasta mais e mais. Eu sinto que cada dia fica mais difícil trazer o meu filho para perto. Eu não quero mais abdicar do Matheus. Eu quero ter o meu filho. Quero ter o meu filho na minha vida. Quero ter o meu filho de volta para mim. E peço ajuda. Porque eu não sei mais como fazer isso.